Aparecendo no seu, pastor? A sua transmissão tá congelada. Apareceu já. Tá me vendo? Aê, Jadson, agora sim. Ô, glória. Ô, Nossa, pastor, glória. vamos lá. Como é que tá o senhor? Como é que foi a tua live lá? Foi benção? Pô, foi benção. Poxa, Deus é Tá fiel, aparecendo varão. minha foto aí? Agora sim. Minha foto tá aparecendo congelado também aqui no. Eu tô vendo o senhor, mas eu acho que o senhor, eu não tô conseguindo Não, eu me tô te ver vendo aqui bem. no. Agora eu tô te vendo bem. Ah, tem algum problema na tela minha aqui, mas tá Não, benção. mas Como é que pra foi mim a não tá dando, semana? não. Pra mim tá normal. Ah, então vamos pra cima. Eita, glória. Cheguei de serviço agora, irmãos. A bicicleta estourou o pneu. Falei, não, mas vai acontecer essa live aí. Empecilho Ô, glória. acontece. E é É benção, né? muito, é muito ataque espiritual, né? Ah, verdade. Ainda mais eu cheguei do jeito que eu cheguei de boné, porque eu saí de boné durante o dia por causa do sol ser quente. Eu falei, vou assim mesmo, da roupa que eu tô, cheguei de serviço, trabalho com cozinha industrial. Uhum. O senhor David também tava aqui, o pastor Valdir lá de Mendes. Gostaria, já que o senhor já pudesse aí mandar um abraço para os irmãos que vai estar assistindo o senhor. Amém. Amém? Quero agradecer a Deus, né? Vamos estar orando também, né, Jadson? Porque eu estava meditando na parte da tarde nesse tema. Esse tema é um tema muito difuso, sabe? No nosso meio, porque esse tema difunde em duas categorias que nós temos que ter muita responsabilidade do que vai ser falado aqui e não podemos dar brecha nenhuma, porque o diabo é sujo. E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor o que vai ser falado aqui, mas que a gente venha colocar o Senhor no centro dessa conversa, desse bate-papo, para que tudo que venha acontecer venha para ser da vontade de Deus e que as pessoas que assistirem não entendam mal as interpretações, porque assim, visão cada um tem a sua. E todos os Verdade. assuntos que giram em torno do nosso credo religioso, ele é necessário que seja debatido. Por quê? Nenhum de nós é conhecedor da verdade. Nenhum de nós sabe de tudo a todo instante, de uma forma contínua. Nós estamos no aprendizado gradativo todos os dias, onde cada dia mais a gente aprende e se capacita com pessoas que Deus vai trazer nas nossas vidas. Porque aqui ninguém sabe de nada. Não tem esse aquele que é mais sabedor, não. A ciência plena está somente nas mãos de Deus. Verdade, pastor. Então vamos fazer uma oração em Vamos nome de sim. Jesus. Pode orar em nome de Jesus? A gente está vivendo dias maus na face da terra. Sim. Soberano Deus, eterno Pai, agradecemos ao Pai por essa rica oportunidade de estarmos, Glória a Senhor, Deus. sintonizados aqui no canal do YouTube, onde o pastor Marcos, ó Pai querido, se colocou mais uma vez à disposição do seu reino. Anteriormente, o teu filho já estava ali, Senhor, falando de ti através daquelas lives. Eu creio que vidas foram impactadas pela tua palavra, Senhor. Assim como vidas, Senhor, de repente vidas que estão Aleluia. com dúvidas, ó Senhor, a respeito, Pai querido, da tecnologia, Pai, a respeito de um tema interessante, ao que o Senhor colocou no coração do próprio pastor, os demais pastores que vão adentrar, Senhor, no dia de sábado, Pai querido. Ó Senhor, sobre a sua itinerância, Pai querido. Sabemos que nosso Cristo, ele era itinerante também, o nosso apóstolo Paulo, Pai, ele era itinerante, Pai querido. E nós sabemos, ó Pai querido, que um tema, Senhor, ao qual o Senhor colocou nesse debate, Pai, não vai ser mais um debate, Pai, mas vai ser um assunto, Pai, espiritual, Pai querido. Que pessoas, ó Pai querido, que está neste Glória a Deus. momento, Pai, usando drogas, Pai, se prostituindo, Pai, onde o Senhor levar, Senhor, esta live, Pai, e essas pessoas que já estão assistindo através do pastor Max, que sejam a família delas abençoadas, ó Pai querido, filhos, filhas, casamento, Pai querido, onde o inimigo tem trabalhado para destruir casamento, destruir lares, ó Pai querido, pessoas neste momento ali estão enterrando seus parentes, enterrando seus filhos, sepultando seus filhos por causa da violência que tem, aleluia, ó Pai, em toda a terra, Senhor, mas aqui, Pai, esta live, a segunda live que o Senhor dá, Senhor, para que venhamos fazer, Pai. Pai, dê forças, ó Pai, àqueles que vão estar escutando, Pai. Coloque as palavras necessárias, Senhor, nos nossos Glória a lábios, Deus. Pai.
Usa, Pai, o pastor Max como o Senhor tem usado como atalaia instrumento, Pai. Usa a minha vida, Senhor, mais uma vez, Pai, para com a igreja, Senhor, a noiva do Cordeiro, que está sendo preparada. Muitos estão buscando, Pai, para morar na glória eterna. E assim, Pai, nós damos início a mais uma live abençoada, em nome de Jesus. Oh, Glória. glória, aleluia. Graças a Deus. Pastor Já Max, eu tem não tô alguém aí? conseguindo. Tem uma pessoa assistindo. Rafaela Manoeli, seja bem-vindo. Pastor David, ele chegou a entrar. Pastor Valdir, Sônia. Algumas pessoas não tá aparecendo, algumas pessoas vão entrar. Algumas pessoas que tá vindo pelo grupo de WhatsApp. Eita glória. Pastor, Então, quero agradecer a presença de quem está chegando aí e que Deus ele venha, na sua infinita bondade, nos permitir a trabalhar esse tema aí. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Max Silva. Nós estamos aqui de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E nós temos aí uma amizade muito antiga com o Jadson, já graças a Deus. verdade. E carinho muito grande aí, né, Jadson? Fizemos uma amizade aquele dia. E assim, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Um E aí, propósito. Fez um nós ano, amizade um pastor. tempão e nós nunca perdemos contato, estamos sempre aí. E agora eu tenho a oportunidade de poder participar dessas lives aí do seu canal. Eu me sinto honrado de poder fazer parte do seu hall de amizade. E eu vejo muito Deus na sua vida. Que Deus continue te abençoando nessa garra e nessa sede de fazer a obra. E eu tenho certeza que o pastor David, ele ganha muito com a sua vida do lado dele, pela vontade que eu vejo nos seus olhos de querer fazer pela obra. Então, assim, que você continue sendo esse homem simples e corajoso e nunca deixe a soberba e o orgulho subir no seu coração. Que ainda que as pessoas se levantem contra o seu chamado. Eu estou falando com você, estou todo arrepiado. Eu estou falando comigo Glória. assim, ainda que você veja pessoas se levantar contra aquilo que Deus tem com você, não mude a sua essência, porque o que Deus tem para você é diferente, o que Deus lá da cama na sobre derrebaia, o que Deus tem para você é separado e Deus vai te honrar no tempo certo. Assim diz o Senhor, ele não tem nada atrasado lá da sobre de rebaia, não tem nada atrasado na tua vida, não tem nada fora do lugar dentro da tua história. Muito pelo contrário, estou eu preparando o caminho de uma forma que você não entende. Mas você vai Glória. testemunhar que eu sou o Senhor na tua história. Amém? Glória. Deus abençoe todo o povo israelita, todo o povo da Palestina. Comentaram ali Palestina. Deus é de todas as nações. Pastor Max, Isso aí. obrigado. Temos passado dias difíceis na face da terra e esse canal está sendo uma benção, como a gente está já falando antes da gente entrar no tema, antes da gente começar a falar sobre, entrar nas perguntas também. Sim. E também mandar um abraço pro Thiago Souza, também tem entrado. Agora tô começando a ver, ó. Fala Tem tudo algumas menos pessoas aí. hebraico. Irmãos, não vamos falar de hebraico, né? Porque nós somos brasileiros, mas se Deus mandar falar de hebraico, nós vamos falar de hebraico sim, né? E estão falando, vocês são evangélicos? Não, nós somos cristãos, nós somos um Isso povo aí. escolhido que vai morar no céu. A paz do Senhor, irmã Rosiane. Muitas pessoas vão A entrando. Rosiane era daqui do Rio, de Rosiane, Vassouras. agora. Povo de Vassouras, povo de Paulo de Frontin, povo de Mendes. O Ah, comentário do que o povo Piraí também vai deixou estar lá, um pastor. povo Lá aí. Piraí, Volta Redonda também, cidade do meu falecido pai, que era presbítero. A Aí. Glória, minhas tia pastora, meu tio que é pastor lá em Volta Redonda, da Assembleia de Deus. Deus Tu abençoe o tinha aqui de tio Volta Redonda? Abraão. Tem um tio que é pastor, minha tia, são Passa o pastores em contato Volta dele para mim Redonda. depois, poxa. Faz sim, faz sim. Tem uns tio, tem o bispo também, tem um carinho enorme pelo bispo lá, que fiquei 3 anos com o bispo, pastor David. Pastor, manda um abraço pro povo do seu ministério aí, que vai estar Eu quero mandar um abraço pro povo aqui de Volta Redonda, que nos conhece aí, os pastores amigos, pastoras, bispo, bispas, pessoal que tem aberto a porta da igreja para a gente estar pregando a palavra de Deus. Então, assim, todos que conhecem a gente aí, Barra do Piraí, Vassoura, Valença, Rio de povo de Janeiro, Santos, olha lá, povo de capital. Santos presente, eita O glória. povo de Santos também está com a gente aí. Eu tenho um amigão em Santos lá que dirige uma Brasil para Cristo lá. Gente boa demais. Eu tive um tempo em Santos também, trabalhando lá. Fiquei 3 anos trabalhando na Baixada Santista ali em Cubatão, em São Vicente. Quero mandar um alô, pessoal, pro povo de Santos aí. Até falei com a minha esposa. Tô doido para levar minha esposa para dar um passeio lá em Santos, para ela conhecer a cidade lá. Ela vai se amarrar, lá é muito bom, as pousadas lá é muito boa. Pô, lá é muito bom. Então, eu quero mandar um abraço para todos vocês aí. E vamos que vamos, né? Eu tô aqui para poder desenrolar esse mistério aí que Deus colocou no nosso coração. Vamos É para cima. forte.
É que o senhor vai fazer uma viagem, né, pastor Max? No sábado, né? Eu vou Aí estar indo para um, a pra um live, compromisso. ela ia ser transmitida ao sábado, né? Os irmãos estão chegando aí. A gente ia fazer no sábado, quer dizer, sábado vai ocorrer a live, mas ela é só o começo daquilo que Deus já está desenrolando. O mistério que Deus está desenrolando a respeito da palavra. Fala um Vou só pouquinho, pedir a pastor. Rosiane aqui. Ô, Rosiane, faz um favor para mim. Coloca o link do canal do Jaros para mim, lá no grupo para mim, no nosso grupo do WhatsApp, porque o pastor Aí o Mike está povo já vai tentando entrando. entrar. Tem um povo que por causa do horário, o povo vai ver amanhã, mas amanhã a gente Sim, vai compartilhar o vídeo. sim. Também Vai ser quando benção. o senhor vier fazer também no seu canal, vai ser uma honra falar pro povo, os meus inscritos também, está Isso aí. assistindo. Pastor, Vamos é uma lá. palavra que ela não é bem assim falar da itinerância, mas eu Sim, assim, estava orando a Deus e pedindo para Deus mostrar para mim algo referente à itinerância. Como a gente fala, sim, Paulo, ele passava por vários locais pregando a palavra, ia para Malta, ia para Troade, ia para tantos lugares, era uma obra missionária, ia para Roma, ia para Tessalônica, isso sim. era itinerância. Agora eu achei que um versículo que, assim, não sei a tradução da sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, pastor Marcos, sei como é a tradução da sua Bíblia, a minha tá aqui, ó, Daniel 12, que fala os últimos tempos, a palavra selada. Isso aí. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. É. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Irmãos, como eu falei para Forte. o pastor Max, ciência multiplicada, a ciência multiplicará. Hoje a itinerância ela é algo muito importante, assim, meu ponto de vista, é algo muito importante para nós que pregamos a palavra de Deus, para que a gente vá de um lugar para o outro se locomover através da itinerância. E a itinerância, irmãos, ela hoje a gente usa a tecnologia, por isso que eu falei que Daniel 12:4, que é a ciência multiplicada. Nós, né, pastor, usamos a tecnologia para divulgar agendas, divulgar cartaz, Sim. divulgar telefone, divulgar nossas redes sociais. Então, aquilo que Deus falou para Daniel selar a palavra para o final dos tempos, aqui nós estamos pegando essa parte, a ciência multiplicada e falando da itinerância. Pastor, eu já gostaria já de fazer a primeira pergunta. Sim. Se o senhor também tiver uma palavra para agregar também, juntamente com Então, Daniel antes de você 12. fazer a primeira pergunta, deixa eu falar dentro do capítulo 12, versículo 4. Quando se fala de palavra selada, nós vamos ver que o que Daniel está recebendo aqui dentro do capítulo 12, eu queria dividir a palavra previsão em duas palavras, pré-visão, que vai trazer um pensamento para a gente, que Daniel está sendo privilegiado com uma visão de algo que ainda não aconteceu, de um povo que ainda não se renovou e de um evento que está para acontecer. Nós vamos ver que Daniel está conseguindo. O, o, o grande, a grande sacada nessa mensagem, que a gente precisa entender, é que Daniel ele é tão próximo de Deus, através da sua entrega na oração, através da sua fidelidade ao céu, que você vai ver que Deus ele vai revelar para Daniel coisas vindouras. E esse vindouro que eu falo para você é uma visão cósmica de algo que vai acontecer a nível de futuro. Verdade, Você pastor. vê que pelo tempo de Daniel, foram poucos os profetas que tiveram revelações de coisas vindouras. Você vê que Daniel está recebendo uma revelação de um tempo a qual nós fazemos parte dele. Por quê? Porque essa ciência que está sendo anunciada no capítulo 12, versículo 4, é uma ciência plena, é uma ciência em avanço de de uma Tecnologia, magnitude diferente, de um tamanho diferente. verdade. É uma Isso ciência é que vai chegar um tempo que essa ciência vai mexer com o homem, já está mexendo com o homem. tá mexendo com o homem, tá tirando, tá desestruturando totalmente o homem. Ah, É porque uma a ciência que dá ciência, poder por homem, né? a ciência ela faz isso, ó. Você tem uma vida, uma ligação. A ciência ela entra nessa ligação, ela faz isso, ó.
Verdade. ela te desconecta de raízes, ela te solta de laços, ela te arranca de alianças e ela te faz ter um sentimento que você que com a ciência, com a tecnologia, você pode todas as coisas, mas não é bem assim. Verdade. É uma a palavra que também que o próprio Daniel, né, pastor, aqui no versículo 8, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel, eu creio que não estava entendendo o que o Senhor estava revelando para ele, porque não era para aquele tempo, é para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da tecnologia, o Sim, avanço da tecnologia, a ciência multiplicada é tudo que nós vemos hoje, tecnologia, sim, robótica. Nós estamos entrando numa geração onde o ser humano está para ser substituído a qualquer momento, sim. né? A Olha, gente nós vê, vemos hoje, ó, existem montadoras de carro que a mão de obra humana foi substituída pela mão de obra mecânica. Hoje o robô, ele consegue fazer muitas coisas que ele ocupa o lugar de 5 pessoas na montagem de um carro, dependendo da parte que for montada. Então a gente vê que o progresso da ciência eu não sei se você ouviu dizer isso na sua juventude. Eu ouvia muito relatar sobre o progresso vem aí para poder trazer evolução. Só que hoje eu vejo que o progresso ele está agredindo a nossa evolução. verdade, pastor, até uma questão, assim, falando já depois para a gente poder entrar na itinerância, eu creio que os irmãos, né, tá querendo entender a respeito da itinerância, o que que eles acham sobre a itinerância. E eu trabalho numa multinacional, sou terceirizado numa multinacional que faz Uhum. peças para automotivas, faz chassis, longarinas, e ela faz Sim, peça para Mercedes, para Nissan, faz peça para várias, para todas as montadoras do mundo. É uma multinacional que tem no mundo inteiro. E o senhor fala algo interessante, a robótica, como lá no meu serviço, a tem áreas que já estão sendo dominadas pela tecnologia, o ser humano. Uma área que tinha 10 pessoas, vamos supor assim, só tem duas. Estão diminuindo a mão de obra humana por robótica. Então, vai ser uma onda que vai crescendo, vai faltar emprego, vai faltar alimento, como muitos têm pregado por aí, é verdade. Eu creio nessas palavras que é bom a gente armazenar um pouco de água, um pouco de remédio, estocar um pouco de alimento, né? Porque eu sei que vai chegar um tempo que a gente vai ter dinheiro, mas não vai ter com que comprar, porque a isso Bíblia aí. tem falado sobre isso. E quando a gente começa a falar desta parte de ciência multiplicada, entrando agora para dentro do tema, a primeira Sim. pergunta que eu quero falar para o pastor, pastor, é bem forte, né, para os irmãos, Sim. assim, meu ponto de vista. É certo o itinerante cobrar para pregar? O que que o senhor acha? Então, essas perguntas não vão ser muito rápido, né? Porque assim, a gente tem que deixar bem explicado, porque para não haver má interpretação. Então, Jadson, o que que eu vejo no decorrer dos tempos? Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O que que eu vejo no decorrer dos últimos tempos? Nova Hoje, ordem, não falou. dentro do Evangelho, algumas coisas se desencadearam. E se desencadearam por quê? Porque nós vemos um sentimento de regra crescendo no nosso meio que, às vezes, descumpre um pouco aquilo que a palavra nos apresenta para vivermos. Como assim, Pastor Max? Deixa eu simplificar o que eu falei numa frase. Só existe alguém cobrando porque lá atrás teve alguém que deixou de honrar um chamado. Deixa eu te explicar. Eu preciso falar do itinerante e do pastor presidente que recebe um pregador. Eu vou deixar meu ponto de vista. Eu não sou a favor de cobrar. E sou eu. Eu não sou a favor de cobrar. Você me conhece, sabe disso. Eu não fecho agenda com valor. A gente pede, a gente alinha a nossa chegada na igreja e a gente deixa o pastor bem à vontade para o caso dele sentir no coração de querer fazer uma oferta pelo ministério que nós temos.
Porque hoje eu trabalhava num serviço muito bom, trabalhava num emprego bom, e Deus me tirou do emprego onde eu trabalhava, em Santos, para eu poder ficar direto na obra. Então hoje eu sou um pregador itinerante. Então, assim, querendo ou não, a gente tem as nossas contas, a gente tem as nossas dívidas, mas a gente deu um chamado. Então eu creio que quando nós temos um chamado e é Deus que está na sua vida, você não precisa usar do chamado para tentar ir além daquilo que você precisa, porque Deus sabe o que nós precisamos. Mas deixa eu fazer uma colocação. O, pas- é, um- o- Se tem alguém cobrando hoje, porque eu vejo vários relatos de pregadores que estão na nossa frente aí, homens de oração, de propósito, que têm o meu respeito como homem de Deus, e homens que já. Eu vi vários testemunhos aí. Ontem mesmo eu vi um testemunho do pastor Albert Ferreira do Rio, homem de Deus, pastor Ângelo Galvão, alguns dos pregadores aí que têm passado aí na mídia, têm deixado uma boa mensagem, têm deixado um bom exemplo, têm deixado um testemunho de vida, e a gente vê que esses homens, assim, no início deles foi muito difícil. O relato que a gente vê é de muitos pastores que convidavam, até o próprio Júnior Trovão, dando um testemunho desses dias aí, pastores convidavam para poder chegar na igreja para ministrar, e o pastor não se preocupava nem como que o pregador chegaria. E aí o pregador vai para poder pregar a palavra, e quando ele chega dentro do ministério, ele vai, porque assim, existe toda uma preparação, o pregador ele estuda, ele ora, ele jejua, e ele chega no lugar para poder entregar aquilo que Deus lhe deu para levar, porque eu vejo hoje o pregador itinerante como um profeta de Deus, e eu falo com tristeza o que eu vou dizer agora. Infelizmente não são todos, porque tem muita gente usando a itinerância para poder fazer plano de carreira. Não, itinerância não é plano de carreira. Itinerância é chamado. Itinerância ainda é reino. Então, assim, se você que vai assistir esse vídeo está preocupado em fazer plano de carreira, eu sinto te informar, mas você já tem o seu ministério por falido, porque uma hora Deus vai te parar. Se você estiver fazendo para poder enriquecer, para poder buscar fundos dentro da itinerância, Jesus ele vai te parar, cara. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode arrumar muito dinheiro, mas Jesus, uma hora, ele vai te parar. Porque o intuito da itinerância é que nós, como homens de Deus, como profetas do Senhor, nós possamos fazer o que, Jatos? Que nós possamos levar a palavra de Deus numa emergência, uma necessidade que aquela igreja está precisando. E muitas das vezes o pastor ele não tem liberdade e ele não autoridade, claro que ele tem, mas às vezes ele não tem liberdade de falar isso no púlpito, e ele nos empresta o púlpito da igreja, confiando que a palavra que ele ensina, a palavra que ele trabalha ela na igreja, vai nos usar também para que ele possa passar para a igreja o que a igreja necessita. Então eu vejo muito isso na itinerância hoje. E o que eu queria falar? Os pastores do passado, quando começaram a chamar os itinerantes e começaram a deixar de honrar o itinerante, ele abriu uma brecha para os pregadores que vêm hoje começar a levantar valor. Porque existe muito pregador que sai de casa, ele deixa a família dele e ele está condicionado a um chamado. Ele está condicionado a uma missão. E aí, por causa dessa missão, ele ele se vê encurralado, e muitas das vezes por quê? Porque ele não sabe se ele vai chegar na igreja e se o pastor vai abençoar o ministério, se o pastor vai se preocupar pelo menos com a condução dele. Então hoje eu consigo enxergar que existem pregadores cobrando porque lá atrás alguém deixou de cumprir uma honraria com o ministério. Porque eu vejo que o altar é santo. E quem dirige um altar, quem cuida de um altar, eu entendo que, no tempo que eu presidi igreja, a todo instante, todo pregador, toda pregadora que a gente fechava agenda, eu sempre procurei fazer o contato, preparar a agenda com a pessoa para ela chegar na igreja. Aí eu coloco, sempre, isso é meu.
Eu colocava um obreiro 2 dias antes da pessoa chegar na igreja, para consolidar a pessoa, para ficar no telefone conversando com a pessoa, para saber onde a pessoa já está, se a pessoa conseguiu se localizar para chegar. E aí, quando a pessoa chega, a gente recebe a pessoa, a gente conduz a pessoa à tribuna, ela acabou de ministrar, a gente prepara um lanche para honrar ela com um lanche, e após honrar ela com um lanche, a gente abençoa o combustível e a gente se preocupava na época de tirar uma oferta, porque eu particularmente, eu já saí para pregar muitas das vezes, pensando no que eu ia comer no dia seguinte. Essa é a realidade do itinerante. A itinerância não é um plano de carreira que vai te conduzir a uma vida luxuosa que um empresário tem. Não, a itinerância não é isso. Então, A tela do assim, senhor virou aí? Não, né? A não tela virou virou? ainda Não. não. Não, né? Apagou, Apagou a tela? Mas tá apagou. aparecendo. Apagou tudo? Apagou a sua, apagou. A minha tá apagada, aqui apareceu apagado mesmo. Deixa eu ver também. Toque, tela verde. Apareceu um monte de coisa aqui, de efeito. Eu não sei se apertei efeito sem querer. Mas depois acho que dá. Mas Aí, depois aparece. apareceu. Apareceu? Aí. Aí eu não vejo. Eu vejo o quê, cara? Eu vejo que nós não precisamos cobrar. Cobrar, não. Mas o pastor que convida, ele tem que honrar. Porque, assim, o ministério itinerante, ele é um ministério, pô. Eu vejo muita gente metendo pau nos itinerantes. Não, cara. Nem todo mundo é igual, não, cara. Então, assim, se os pastores que convidam começar a honrar, o negócio muda de figura. Mas o problema também ô Jales, os pastores hoje eles levam para a igreja, não mais quem, nem todos, mas a maioria não está preocupada em levar quem tem vida de oração, quem tem um casamento correto, quem está Você entrando num outro tópico na posição diante de Deus. Eles querem levar quem tem nome para poder encher a igreja. E a itinerância agora. não é isso. O A forte. itinerância não é levar pregador para encher a igreja, não. Pelo contrário, a itinerância é para levar um pregador que vai ser um profeta usado por Deus para poder selecionar para a igreja uma palavra que a igreja precisa. E muitas das vezes essa palavra é uma palavra de exortação, uma palavra dura. E aí, hoje em dia, se o pregador itinerante pregar uma palavra dura, a porta se fecha. Por quê? Porque tem muitos altares que os pastores presidentes já não aceitam mais uma palavra dura. Por quê? Porque quando eu libero uma palavra dura e toca no coração ou toca no pecado, vou falar assim, toca no pecado de quem está no erro, e aquela pessoa tem um dízimo bom para a igreja, aquela pessoa primeiro a se afastar. Aí quando ela se afasta, porque mexeu no caráter dela, mexeu no pecado dela, aí o pastor faz o quê? Esse pregador já não posso trazer mais aqui, porque eu trago ele aqui, ele está trazendo perdas para a igreja. Só Mas tá que certo o são seguinte. perdas necessárias, porque se você que é pastor presidente tiver apegado ao dízimo das suas ovelhas, me desculpe, mas você está caminhando contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Ojás, eu entendo assim, ela tem que ser pregada a todo custo, a quem quer que seja, e doe a quem doer, cara. Eu não nasci no Evangelho. E eu entrei pro Evangelho através do poder da palavra. Então nós vemos muitas coisas hoje nos altares, e assim, o que é mister, que é pregar a palavra, que confronta o pecado, que confronta o erro, que confronta a mentira, está sendo deixado de lado. Estão Verdade. abandonando a pureza da palavra para poder abrir caminhos intermediários, para poder manter pessoas que têm erros e têm pecados escandalosos no nosso meio. Só que Deus ainda levanta profeta. E por isso que eu estou falando para você, hoje em dia, os pastores não estão preocupados em levantar, em levar na igreja, melhor dizendo, pregadores que têm vida de oração, que têm um casamento honroso, que honra sua esposa, que não. Rapaz, eu já fui pregar em lugar do pastor fazer um checklist comigo. É casado? Sou casado. Você prova que você é casado? Provo.
Tem certidão de casamento. Se quiser ligar para minha esposa, pode ligar. Você tem pastor? Não tem pastor, não sou pastor, mas sou convencionado. Quem é o seu presidente da convenção? Quem é o seu líder da convenção? Me dá o número dele aí. Então, assim, esse garimpo é necessário para quê? Para saber quem que você está levando para sua igreja. Verdade. Só que Tem hoje gente em que. dia, muitos dos pastores estão colocando os altares na mão de homens que não estão nem aí com a vida deles, homens que nem casamento têm, homens que vivem na farra, homens que estão na bagunça, homens que não buscam, que não jejuam, que não ora, para Deus entregar uma palavra e aí leva aquela palavra mecânica, aquela palavra do segura na mão, do sacode dois, do balança três, do anjo tá passando na igreja. Isso aí faz um movimento. Só que o verdadeiro movimento que a gente tem que ter não é fora, é dentro. É verdade, pastor. Avivamento não é de fora para dentro, avivamento é de dentro para Vamos fora. pra fora. Então, concluindo essa pergunta que você me fez, eu não sou a favor de cobrar, do itinerante ter um valor, porque eu não coloco valor porque eu não sou produto. E a partir da hora que eu colocar para você, já, para mim pregar na sua igreja, é tantos reais para mim aí. Quando eu colocar o valor, eu vou estar me apresentando como produto. E eu, como produto, Jazz, você vai poder me usar da forma que você quiser. Se você falar, pastor, o senhor vem, mas o senhor vai pregar aqui o que eu quero. E eu tenho que aceitar, porque eu estou recebendo para poder fazer o que eu vou fazer. Agora, quando eu vou pelo ato da chamada, pelo poder de Deus sobre a minha vida, você querendo ou não, eu vou entregar o que Deus mandou. Se você não gostar, amém, eu posso não voltar mais na sua igreja, mas eu volto sabendo que a porta da sua igreja fechou, mas que a porta do céu ainda está aberta. É forte. Pastor, eu, assim, não tenho que acrescentar. Praticamente a minha linha de raciocínio é a mesma do Senhor e de muitos pastores, até dos pastores que vão estar no sábado. A nossa linha de raciocínio sobre itinerância é essa. É uma Sim, coisa, assim, justa. Até a próxima pergunta, acho que é a terceira pergunta. Vou primeiro, a gente já falou da primeira pergunta. A sim. segunda fala. Como Daniel ele escreve se ela palavra, Deus, o Eterno, fala da ciência multiplicada. Isso a gente já falou, que seria a pergunta número 2, né? Uhum. E é uma pergunta que já foi até falada, né? O que o senhor acha, né, as agendas abertas, tipo, o que o senhor acha das agendas abertas, que é enganjado na itinerância? Aquele negócio, Então, tem pessoa que critica muito isso aí, né? Eu vejo muito, assim, quando eu isso é postava bom. antigamente que eu com itinerância, eu pregava, ia para uma cidade ia para outra, às vezes pregava 3 vezes por dia, né? Já peço para os irmãos, sobe o like aí, continua comentando. Depois a gente vai falar um pouco sobre a nova ordem mundial que o irmão Mateus ali falou. Então, Uhum. pastor, sobre isso que eu falei, que agendas abertas, eu era muito criticado. Ah, porque você está postando agenda aberta? Quem tem que levar o seu nome é Deus. Eu não discordo, mas também em partes não concordo, porque quando o Senhor começa a colocar o Senhor numa posição de destaque, eu ou todo pregador, toda pregadora, vai surgir Sambalat, Tobias, Gesem, como Neemias estava ali, pegou uma Sim, carta, era o copeiro do rei, e ele foi ali fechar as brechas. E começaram aquelas pessoas vendo a obra indo para frente, começaram o quê? Subornar o povo, começaram a sim. tentar parar a obra, até que Neemias fala: estou fazendo uma grande obra, de qual modo não poderei cessar. Isso Então, aí. pastor, o que que o senhor acha sobre as agendas abertas? Então, Jás, eu vou começar lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão para largar sua parentela e para seguir a Deus. Pega bem isso daqui. Quando Abraão ele se destaca da cidade de Ur dos Caldeus, ele começa a caminhar com Deus. A Bíblia diz que agora Abraão ele vai esperar Deus dar direção para o lugar onde ele vai. E no meio desse caminho aí, a gente vai ver que Abraão ele vai ser necessário ele levantar altar para o Senhor, para sacrificar, e o mais importante, ele vai precisar cavar poço, porque só pode beber da água quem aprende a cavar poço. Então eu vejo, na primeira impressão dessa pergunta que você fez, se é certo ou não postar a agenda aberta, é que se você leva o ministério da itinerância com verdade e retidão, e se Deus tem um propósito para você, Deus ele está te chamando para itinerância. Agora, o que é para Deus fazer é te chamar.
Agora, o que é para você fazer é cavar o poço. Só que a gente tem que partir de um princípio. Você colocar a agenda aberta, eu não sou contra. O que me traz preocupação no século XXI para a minha geração é quando eu olho para um pregador que está vindo aí embalado, ele coloca lá do dia 1º ao dia 30 de agenda aberta. Aí me vem uma coisa na cabeça, sem querer julgar. Se ele prega do dia 1º ao dia 30, qual é o tempo que ele tira para se consagrar? Para a família também. Qual é o tempo que ele tira para ler a palavra? Qual é o tempo que ele tira com a esposa dele para ele poder dar um passeio? Então, assim, será que isso aí está dentro daquilo que Deus chamou ele? Será que os 30 dias pregando é com essa finalidade que Deus me chamou? Será que Deus me quer 30 dias pregando a palavra dele, a ponto de deixar minha esposa sozinha e sair do aeroporto para o outro? E, rapaz, e tem pregador que é tão vaidoso que ele coloca até a igreja dele, que ele está pregando na igreja dele. Olha só que coisa absurda. Isso aí mexe comigo, cara. Porque na igreja que eu congrego, eu não sou itinerante, não, rapaz. Na igreja que eu congrego, eu sou servo. Aí o cara, para completar os 30 dias, ele coloca assim: igreja tal, 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 tal. Agenda tal dia, pregando na minha casa espiritual. O cara coloca, ele faz questão de colocar dentro da agenda que tá. Interessante. Não, tá errado. Isso aí eu não compactuo com isso, não. Acho que eu não sou contra você fazer uma agenda, você divulgar. Porque, assim, nós somos pregadores, nós temos um chamado. Entende uma coisa? Deus, ele vai soprar o seu nome. Mas como que ele vai soprar o seu nome se você não colocar o seu nome à vista? Verdade. E o grande interessante Jadson, olha só que coisa interessante que Deus me falou. Quando a gente expõe o nosso nome, a gente fica vulnerável, sabia? Fica. E aí, a gente acha que a gente no oculto, você no oculto pregando, com pouca gente te conhecendo, você está firme, você está mais condicionado. Agora, depois que o seu nome sobe, você fica mais vulnerável. Por quê? Porque depois que o seu nome aparece e Deus te lança, aí começa a vir os ataques. Aí Verdade. começa a vir as afrontas. Aí começa a vir muitas coisas sobre o Ministério da Itinerância que exige o quê? Irmão, entende uma coisa. O ano é 2025. Poderia ser 2030. Poderia ser o ano que a ciência tecnológica poderia estar num avanço superando o raciocínio humano. Mas uma coisa a ciência não vai tomar e ela não vai liderar, que é a presença de Deus em nosso meio. Forte. A presença de Deus ela não vai ser extinguida do nosso meio. A presença de Deus ela está ativa. A brasa do Espírito está acesa no nosso meio. Então, assim, nós precisamos entender que nós podemos ser itinerantes, sim. É um chamado? É um chamado, sim. A Bíblia dá o respaldo ao itinerante? Dá o respaldo, sim. Mas nós temos que ser itinerantes com responsabilidade. Nós temos que tratar a noiva do cordeiro como noiva, não como meretriz. É forte. Eu vejo muitos pastores presidentes que colocam a igreja contra a parede para poder satisfazer o ego dele de levar o pregador famoso na igreja dele. Tem muitos, você vai ver agora em 2026, muitos pregadores famosos que estão entrando para a política através de dinheiro de igreja. Tem muito pregador que vai fazer campanha com dinheiro de igreja. E sabe que dinheiro é esse, Jário? É daquele trabalhador que acordou 4h30 da manhã para poder enfrentar aquele sol, aquela chuva, para poder, de repentemente, parar num trânsito com um acidente. E ele é servo e ele todo mês ele leva o dízimo dele. E aí o pregador lança aí 10, 15, 20 mil de pregação para Eu poder. vou, Poxa, tá eu errado, vou cara. revelar algo para a igreja, pastor. Antes de a gente passar para a terceira pergunta, para o senhor também concluir, eu vou falar algo revelado para a igreja. 2026, igreja, se prepara que Deus vai sacudir os altares. Estou todo arrepiado aqui, ó. Meu Deus. Todo arrepiado, ó. Deus está dizendo que ele vai sacudir o altar por causa do que o Vai. pastor falou, por causa das pessoas estar deixando a fé para os seus próprios deleites.
As sim. pessoas estão buscando as suas próprias soluções, suas próprias coisas, não querem esperar Deus, fala: "Pode ir". Estão indo na frente de Deus, não tem como nós, humanos, homens, ir na frente de Deus. É como Gideão: "Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor Se não não, for isso aí. comigo, Não eu não vou. vou". E ainda fez prova com Deus 3 vezes. As pessoas de hoje, não todos, não generalizando, não criticando, não julgando, mas a maioria das pessoas de hoje, eles não quer saber esperar o tempo determinado, não quer saber pedir para Deus. Às vezes o não de Deus, pastor, eu sempre falo isso nas minhas postagens, o não de Deus não é o não do homem. O não de Deus abre porta. Agora o não do homem já fecha tudo. Agora o não de Deus não. O não de Deus é um livramento, é uma resposta, é Sim. algo que ele está preparando. Então, eu até cortei o pastor um pouco aí, mas o senhor pode concluir a segunda pergunta, o senhor já quer a Não, eu gente vou ir para a concluir terceira? falando que eu não sou contra você colocar, você postar. Eu posto a agenda aberta, mas eu tomo cuidado. Eu posto, mas outra coisa também. Você vai me ver postar a agenda aberta, mas você nunca vai, pode, isso vai ficar gravado. Você nunca vai me ver postar a minha lista de agenda no canto da agenda com lá 30 dias, não. E outra coisa, eu posto a agenda aberta. Eu fecho a agenda no particular. A minha esposa me ajudando a fechar. Depois que chegam os cartazes para mim, eu vou soltando de um a um, dois a dois. Eu não solto tudo de uma vezada só. Até porque eu aprendi que quanto menos souberem de você, fica mais difícil de tentar tocar, atrapalhar em você. Então, assim, as pessoas só sabem aonde eu tô quando eu posto perto do dia de eu chegar. Mas eu não fico fazendo propaganda, não. Sabe por quê? Eu aprendi que existem coisas entre você e Deus, que é entre você e Deus. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a itinerância não ofuscar uma falsa fama dentro do nosso coração. Porque quando Deus olhar para o meu coração e ele vê que eu quero fama, quando Deus, olha só o que eu vou te falar aqui agora. Nem tá na pergunta. Mas quando Deus olhar para o meu coração, Jadson, e ele vê que eu sou um pregador, que eu tô priorizando as igrejas grandes e tô menosprezando as igrejas pequenas, sabe o que que ele faz, Jadson? Ele me abate e levanta outro no meu lugar. Tem muita gente aí querendo. Então, se eu sou privilegiado, o mínimo que eu tenho que fazer é o básico. E qual que é o básico? Honrar os lugares que Deus me der. Eu vejo muito pregador trocando de agenda no século XXI. O campo é tão grande, é tão vasto, que as pessoas trocam de agenda como se estivesse trocando de roupa. Não, cara. Eu aprendi assim, assim eu vou até o arrebatamento. A igreja que Deus me deu para ir, eu vou. Ah, mas é uma igreja que tem 5 pessoas, pastor. Eu vou lá pregar para 5 pessoas. Pastor, mas é uma igreja que só tem o pastor e 3 pessoas. Eu vou lá pregar para o pastor e 3 pessoas. Pastor, chegou um convite para ir na catedral. Nós vamos na catedral. Porém, a mesma palavra que eu peguei para 5 pessoas é a mesma palavra que eu vou pregar para a catedral lotada com 2.000, 3.000, 5, 10, 15.000 pessoas. A palavra vai ser do mesmo cunho espiritual. Então, Forte. nós não estamos preocupados em estar igreja grande, igreja pequena, não. Eu quero sim. Claro, se eu falar para você, eu sou mentiroso. Eu falar, poxa, Jato, eu não tenho sonhos? Tenho, poxa. É direito meu, cara. Eu sou ser humano. Eu tenho sonhos. Eu quero estar em lugares, mas eu quero estar em lugares com essência. Eu quero estar em lugares sendo eu, pastor Max. Eu não quero estar em lugares sendo um produto na mão de um pastor, não. Eu não quero estar em lugares sendo um produto mercantilizado por pessoas, não. Isso não. É dominado por conta, não. Eu quero ser o pastor Max. E o pastor da catedral preza a verdadeira palavra. Rapaz, eu tô com a minha mesa aqui onde eu faço a live. Eu tenho vários livros aqui, ó. O último livro que eu comprei, ó, Juliano Fraga, Tempo do Nossa, Fim. isso é muito, muito bom esse livro do Juliano Fraga, muito bom. Então, assim, Excelente olha professor. só, essa revista aqui, ó, Essa aí é Corpo, da Alma e Espírito. CEPAD, Rapaz, você tem que CEPAD ver Melhor Sempre. A que gente tem um estudo estudo que tá bíblico aí da CEPAD também, nessa, muito boa. esse trimestre aí, cara, Corpo, Alma e Espírito, que estudo forte. Então, assim, são várias bíblias de estudo, são vários livros, várias coisas. E, assim, eu já vi pregador falar, sabe o quê? Eu tenho que cobrar a agenda, eu tenho que cobrar o valor da minha pregação, porque eu gasto muito caro com livro. Mas Eu quem já te deu ouvi isso dinheiro pra você também. comprar o livro? Quem te abençoou pra você comprar o livro, cara?
Quem te abençoou pra você comprar livro de estudo, Dake, ou outras bíblias aí? Quem te abençoou? Aí você vai meter a mão no pastor, que está começando agora com a igrejinha dele. Outra coisa também que eu vejo no nosso meio. É pastor que fala assim: e pastor, você vai pregar na igreja, vamos botar um exemplo, vai pregar na igreja do Jadson? Ih, rapaz, o Jadson está fora da posição, hein? Tô sabendo que o Jadson está assim, tá assado, briga com a mulher dele, bate na mulher dele, é isso, é aquilo. Aí eu parei esse dia com um rapaz assim, varão, a igreja do Jadson que está lá, exemplo. Aí o varão falou: não, pastor. Eu falei: de quem que é a igreja? Eu falei: igreja de Jesus. Eu falei: então, se a igreja é de Jesus, quem que comanda o culto da igreja? Ele falou: o Espírito Santo. Eu falei: então, varão, independente do lugar que seja, da forma que o pastor esteja, a palavra tem que ser pregada. Jesus não pregou nas 7 igrejas da Ásia. Tinha igreja lá que estava na puberdade. Tinha igreja lá que estava no pecado. Mas Jesus entrou, não entrou? Se Entrou. Jesus entrou para poder levar a palavra de salvação para quem estava se perdendo dentro da casa, quem sou eu para virar as costas e falar que não vou? Então Verdade. concluo aqui. Amém? Amém, pastor. É muito forte. Irmãos, por isso que é interessante. Tem irmãos que estão perguntando ali a respeito da nova ordem. Irmão, nós não vamos falar a respeito da nova ordem, que é algo assim que a gente vai falar, de repente, no próximo mês. Próximo Isso mês vai aí. ter Isso, outros deixa o tema pastores. para frente, isso aí. E a gente falar da nova ordem, a gente precisa entrar fora do texto que a gente está falando, a gente vai sair da Isso. itinerância. Se a gente falar outras coisas, a gente vai sair da itinerância, né? Mas a gente vai sim. Vocês que comentam, vocês têm todo o direito de vocês pedir o que vocês quiserem pedir, nos ajudar para que a gente venha fazer outras lives, porque, irmãos, não é fácil, né? Até tô bem cansado, mas assim, o meu coração estava querendo vir aqui para fazer a live, ouvir Deus usando o Pastor Max. Como eu disse aqui, para se você está chegando agora, quiser compartilhar, curtir, comentar, pode ficar à vontade. E é interessante, irmãos, quando a gente entra nessa parte de pregar, de agendas abertas, porque você que está começando agora, de repente você tem uma chamada, você varão, você varou, tem uma chamada e de repente você está tendo obstáculos na sua chamada. De repente você está vendo aqui um pastor que já está aí pregando faz anos. Quantos anos o senhor prega, pastor? Rapaz, eu já prego a palavra de Deus já há um bom tempo, hein? Itinerante, eu tenho pouco tempo de itinerante, que eu sempre fui pastor presidente. Só que mesmo na presidência eu sempre tive um volume muito ativo de pregação. Então vamos botar que eu tenho uns 15 anos de evangelho. Nesses 15 anos aí, vamos botar aí uns 12 anos de pregação. Então a gente já 12 prega um anos. tempo bom. Então assim, eu Bom, conheço muito, estrada eu conheço muito de estrada. Então eu conheço muito de muita coisa que acontece em torno da pregação, da itinerância e eu tenho muitos amigos. A gente anda um pouco aí no sul do estado, a gente anda um pouco para outros estados, então a gente conhece alguma coisa. Então, Deus tem nos honrado nessa chamada e a gente tem alguns conselhos para poder passar para quem está começando. E no final, não deixa eu esquecer, não. Eu quero deixar um conselho para os itinerantes que estão vindo depois de nós aí, que está começando, porque eu vejo hoje muita gente que é, entrou numa consagração, pregou uma palavra, o povo aplaudiu, o povo gostou, ele já lança a agenda aberta. Não é assim verdade. também. A gente tem que Tem ter que muito ser cuidado, guiado pelo Espírito. O povo que está porque começando. a palavra de Deus, ela é uma ferramenta livre, de uso, de uso adequado para quem sentir e desejar de manusear. Só que para o chamado específico, você tem que ter a chamada. Então não vai na empolgação, não, porque itinerância não é um mar de rosa igual pintam aí, não. Verdade, você passa dor, você toma assim, desculpa até a expressão, você toma pancada, né? Porque Muita. não é fácil. Vai ter lugar, como Jesus disse, que vocês vão ser bem recebidos, mas tem E outros lugar que que não. vocês não vão ser bem recebidos, porque a mensagem ela tem que ser pregada. Eu já vi o pastor Max pregando lá na igreja. Deus usa da maneira assim que eu gosto, uma maneira exortativa, é uma maneira que a gente abre a visão do povo de Deus, porque Sim, se a gente pregar o que as pessoas querem ouvir, como o senhor já até chegou a mencionar, as pessoas elas não vão ser libertas. Elas vão para a igreja. Desculpa a expressão, tá, irmão? Desculpa até falar sobre isso. Tem pessoas que vai para a igreja fumando, vai voltar para casa fumando. Vai para cá, vai para a igreja bebendo, vai voltar para casa bebendo.
Tem pessoas que traem suas mulheres, seus maridos, vai continuar fazendo a mesma coisa. Porque Isso se aí. não tiver uma mudança, qual o objetivo dessas lives? É que vocês entendam e as pessoas que estão na sua casa necessitando de uma mudança. Não é a gente chegar também e falar e já chegar criticando, como muitas pessoas fazem. Não, eu não quero que fulano vá numa igreja, eu não quero que fulano vá em tal lugar. Porque, que nem o senhor falou, a igreja é de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é uma coisa que a gente vem falando sempre. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Não, as potestades, principados e dominadores do século. Por isso isso aí. que nós sofremos, porque Paulo disse: o amor de Cristo tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós suportamos tudo, irmãos, por causa do amor de Cristo, por causa do gesto que ele fez lá na cruz. Por isso que você que está querendo ter uma vida itinerante, primeiro peça discernimento para Deus, porque Deus não vai querer que você entre para pregar a palavra que você venha passar necessidade, porque ele não deixa o justo mendigar o pão, Não, nem ele se passar fome. Mas você que quer ser itinerante, não vai no seu serviço, não peça conta. Se Deus vai falar que vai fechar a porta para você fazer a obra, isso ele aí. vai fazer isso acontecer na sua vida. Eu falo por experiência própria. Eu quis pregar e fui lá pedir conta do serviço. Comecei a passar necessidade e depois Deus usou o vaso para falar para mim: eu mandei você pedir conta. Aí. Aí a gente passa por enfeites, por quê? Porque a gente quer, não porque a gente ouviu o que Deus mandou a gente fazer. Deixa eu pegar um gancho nisso que E, você falou aí. Eu já passei uma e situação de eu estar pregando numa igreja, determinada igreja, e, rapaz, eu tava sem nada em casa e passar aquela dúvida na minha cabeça. Eu saí da igreja, o pastor pegar na minha mão, na época era evangelista. Ele falou assim: Evangelista, vai com Deus, Deus te abençoe. Nós descemos da rampa da igreja, e ele é uma cantina lá, e ele, o pessoal servindo salgado, refrigerante. Falei: pô, o pastor vai me levar até lá embaixo, vai me despedir, vai me abençoar pelo menos com um dinheiro para eu poder pagar um Uber, um ônibus, alguma coisa para ir embora. O pastor bateu no meu ombro: Evangelista, Deus abençoe, que Deus continue te abençoando. No próximo congresso eu vou te chamar. Eu gostei de ver da forma que Deus te usa. Eu falei: Amém, pastor. Aí eu falei assim, ainda falei com ele: Posso ir, pastor? Eu falei: Não, pode ir, tá liberado. E aí o pastor bateu no meu ombro, eu fui embora. Não me abençoou nem com o dia do ônibus, nem com o Uber. Aquele dia eu olhei pro alto e falei: Senhor, Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou trazer o uma isso senhor, acontece, notícia rápida aqui que eu tenho que. eu não falei, sei se tá no sondinho aí, tá? eu falei, o senhor me chamou para isso? Falei: se eu não tenho chamada, então fala comigo, Senhor, que eu não tenho chamada, que aí eu largo a itinerância e vou voltar a trabalhar, vou pegar minha carteira, vou buscar uma firma, eu vou assinar minha carteira, vou trabalhar. Eu não tenho preguiça não, cara, de trabalhar não, sempre fui trabalhador. Eu já tenho muito tempo de carteira assinada, trabalhei em multinacional, trabalhei em muitas empresas, dentro e fora do Rio. Então, assim, ó, se não for da tua vontade, se eu me equivoquei naquilo que eu ouvi em Santos, se não foi a tua voz, fala comigo. E eu largo tudo agora e volto. Uma Volto a coisa que trabalhar e deixo a itinerância de lado e vou viver minha vida. Vou só cultuar, congregar. E aí Deus falou comigo assim: qual foi o dia que eu te deixei desamparado? Aí eu vou partir de um princípio. Não é porque Deus não está fazendo o que eu queria, que Ele está deixando de fazer o que eu preciso. Então hoje, forte. a grande preocupação na itinerância hoje é essa. As pessoas entram para a itinerância e elas não querem viver o que Deus tem. Elas querem viver o que elas querem. Só que eu quero, Jatos. Você acha que eu não quero? Eu não sou menino. Você acha que quando eu vejo o Gideão de missionário, a minha carne não pula? A minha também. Você acha que eu não quero estar lá nos Gideões ministrando uma mensagem mundial a nível de mundo todo? Uma palavra que vai valer para o Brasil inteiro. Você acha que eu não quero isso, cara? Claro que eu quero. Mas e aí? Hoje eu estou pronto para estar nos Gideões? Será que eu já estou do jeito que Deus precisa me colocar para mim estar dentro de um evento desse?
Então, Mas ainda o eu vou Senhor falar para vai pregar em você. lugar que o Senhor nunca pregou. Eu creio que o Senhor, esse ano que vai adentrar aí, o Senhor vai te levar para lugares longe, Santa Eu Catarina, creio, já. vai te levar para Então, Minas. é uma promessa que Deus fez. E agora eu começo a enxergar que essa promessa começar a se direcionar. Por quê? Eu morava numa cidade, Deus me tirou da cidade que eu morava e me trouxe para uma cidade vizinha que é Volta Redonda. E aqui eu já comecei a ver Deus fazer algumas coisas. Então eu com a minha esposa a gente está orando. E eu Boa tenho visto noite, Deus fazer algumas coisas aí. Wellington. Wellington, Boa Mateus. noite. Pai do Senhor, Deus abençoe. Wellington Matheus Leite. Isso. E eu estou vendo Deus fazer alguma coisa no nosso meio. Então, assim, eu tenho certeza que 2026 é um ano de superação. Mas eu vou falar pra você, pelo pouco que você me conhece, você nunca vai me ver dar um passo sem responsabilidade. Não. Porque, assim, é, quem me conhece a mais fundo mesmo sabe o quanto humilde eu sou. Quantas vezes que eu já ouvi amigos falar para mim assim, rapaz, tem hora que você chega até a ser bobo. Eu falei, não, varão, não sou bobo, não. Eu sei de onde Deus me tirou. Então, hoje, para mim, quando eu pego o microfone diante de 100, 200, 300, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não é diferente quando eu pego o microfone diante de 5 pessoas. Porque é a minha razão que está pregando ali, o motivo que eu carrego comigo é pelo que ele fez por mim e que ninguém jamais faria. Então, para mim, a placa da igreja, o tapete da igreja, a cadeira da igreja, o data show da. Não, isso aí não mexe comigo mais. Por quê? Porque eu criei casca, eu tenho raiz, eu sei de onde eu saí. O grande problema está aqui, Jade. Os pregadores itinerantes estão esquecendo de onde saíram. Quando eles voltarem a enxergar de onde eles saíram, eles vão voltar a praticar a itinerância com responsabilidade. Essa é a palavra. E eu Até fecho teve a aqui essa frase. mensagem que o senhor falou aí, que o senhor fez, o senhor falou, é do Juliano Fraga. A pregação dele do Gideões esse ano foi muito forte. Não sei se o senhor acompanhou, ele falou a Eu respeito não perco uma. exatamente do que o senhor está falando aí, perdeu a essência, porque antigamente eu ia pro Gideões de carona. Agora, né, vai de carro, já joga as malas no aeroporto pro irmão, pro obreiro. Então, antigamente tinha um terno e um sapato furado, agora tem 20, tem 30, né? Ele falou, acho que falou de Jacó, né, da escada, né? Não, esse agora não. Esse agora ele pregou. Já qual foi a outra? É que eu falei, eu vim como profeta, né? Esse ano eu vim Não, como eu vim como profeta, teólogo. eu vim como profeta ano passado, esse ano eu vim com a voz que clama no Isso, deserto. agora que clama no Isso, deserto. foi forte. Então, É, ó, Juliano Fraga, Jonathan Carlos e Helena Raquel, Juarez Tavares também, o benção. Juarez Tavares, eles não levam lá, não. Não levo, esse não levo. Até o Oziel Gomes levou, pensei que não ia levar o Oziel Gomes, porque o Oziel Gomes também é ali também na palavra. E os irmãos vai chegar, que vai ver amanhã. É, irmãos, a terceira pergunta que eu vou fazer para o Uhum, pastor, justamente para a igreja, é uma coisa que eu já até falo que, antes de falar dessa pergunta, que fala a respeito, pastor, da oferta voluntária e uma hospedagem, né, que a gente, quando faz o convite, a pessoa, que nem o senhor, sai de Barra Mansa, Volta Redonda, às vezes uhum. não dá tempo de ir, né? O que que o senhor acha a respeito disso? Eu, né, falando assim, ó, a hospedagem é certa e a igreja que convida. A igreja que convida, tipo assim, a igreja que vai convidar o senhor. Ah, o pastor, tem como o senhor vir aqui em São Paulo. Aí o senhor vai vir no sábado e o senhor vai pregar no domingo. O Hum. que que o senhor acha das pessoas que gesticulam a respeito disso? Qual o Então, posicionamento que o senhor pensa assim a respeito disso? A terceira pergunta. Que tem pessoa que julga, não, mas lá em casa não pode ficar. Mas aí, você tá com um ministério grande, com 5.000 pessoas, às vezes 1.000 pessoas, vai levar o pastor Max de Barra Mansa para São Paulo. É o certo pagar hospedagem, né, pastor? então aí vamos partir para o princípio de honra. Eu como pastor presidente, quando eu dirigia a obra, todas as vezes que eu fazia uma agenda, eu me preocupava muito com o que eu poderia fazer de melhor para receber o ministro ou a ministra que está levando a palavra. Porque quem está levando a palavra é a arca de Deus, cara. Então, assim, eu queria parafrasear a saída da arca da terra dos filisteus
da casa do sacerdote Abinadab e a parada da arca na casa de Obed-edom. Então, esse é o princípio. Quando você recebe um homem, uma mulher de Deus, que você sabe, rapaz, e assim, nós não somos criança e a gente não fica enganado. Tem muito pastor que está levando pilantra no altar porque quer, porque sabe quem é quem. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica do Espírito. Aí quando, poxa, só de você olhar uma pregação minha, sem me conhecer, e você orar para o Deus que eu sirvo, ele vai falar para você quem sou eu. Não precisa levantar ficha não, Jades. Ainda tem homens e mulheres que Deus fala pela volta da madrugada. Ainda tem homens e mulheres que Deus confessa, que Deus dá ficha de pregador 3 horas da manhã. Ainda tem. Já teve lugar de eu chegar e pregar e o pastor falar comigo assim: Varão, eu estava com uma lista aqui com mais de 20 pregadores. E eu olhava direto e só dava o seu nome. Eu passava com minha esposa para ela procurar e quando via era o seu nome. Daqui a pouco eu não, e era o seu nome. Então, sabe o que é isso? Quando a pessoa que está convidando ela tem uma vida de oração, o Deus que você serve e te chamou, ele vai colocar no coração dela para te tratar com honra. Porque quem leva a palavra é a arca de Deus. Está levando algo para a noiva do Senhor. É como aqueles homens que saíram lá da torre de estudo do Oriente, os reis, os magos do Oriente, que foram levando ao Senhor ouro, incenso e mirra. Assim somos nós, os itinerantes. Nós levamos coisas preciosas para a noiva do Senhor. Nós não lançamos pérolas aos porcos, não. Então, se você vai receber um pregador, e eu estou falando a nível de pregador, não estou falando a nível de famoso, não. Porque nem todo mundo que tem fama, o céu reconhece, não, Jades. Tem muita gente que tem fama na terra. Tem muita gente que é famosa aqui embaixo, mas lá em cima é anônimo. Lá em cima nenhum anjo conhece. Lá em cima o próprio Deus faz questão de nem lembrar o nome mais. Então, assim, eu não estou falando a nível de. Eu estou falando a nível de pessoas que têm um compromisso com o reino, de pregar o que Deus manda. Hoje eu li uma frase interessante que mexeu comigo. Vou até te mandar até no meu story, que está escrito assim: os pregadores desse tempo vão ser responsáveis pelos pecadores desse tempo também. É muito forte, eu vou te mandar. Por que isso é muito forte? Porque eu vou dar conta da palavra que eu prego. Naquele dia, quando chegar o grande dia, e Deus falar comigo, em meu nome você pregou? Não, peraí. Olha para aquela nuvem ali. Eu vou abrir um telão, olha lá. Nesse dia que você ter prego, a igreja estava toda atravessada, a igreja não estava fazendo de acordo com a doutrina. E eu te levei lá, eu te dei a mensagem, mas quando você chegou na igreja e você viu o luxo da igreja, você viu o hotel que o pastor pagou, você viu a mesa do jantar, a churrascaria, você trocou a mensagem por causa do luxo. Então você preferiu o que o homem te deu do que aquilo que eu falei para você fazer. Então, se você preferiu ficar com as coisas dos homens, então continue com as coisas dos homens. É muito Sabe o nosso forte. problema hoje, já? Eu vou entrar dentro do que você falou para finalizar. Eu vejo muito diarista dentro da igreja hoje. Pessoas que trabalham para o Senhor dentro da casa como diarista. Agora, pega isso daqui. Os diaristas podem até estar dentro da casa do Senhor, porque dentro da casa tem lugar para diarista, mas no coração de Deus só tem lugar para servo. Eita, glória. Então, assim, eu acho que o pastor que convida um itinerante para pregar, se ele tem condição de dar um hotel, não precisa ser um hotel luxuoso, 5 estrelas, porque tem itinerante que exige. Eu quero um hotel com ar-condicionado, quero frigobar, quero. Não, rapaz. Me dá um hotelzinho só para me poder. Se eu for com a minha esposa. Rapaz, nós fomos para Minas agora há pouco, mês retrasado, né, amor? Foi agosto. Fomos para Minas em agosto. Dormimos num hotelzinho simples. Mas que lugar maravilhoso, cara. Dormimos bem, eu e minha esposa. Tinha até um frigobar lá, não tinha? Não tinha, não. A gente dormiu, tinha um ventilador de teto, uma televisãozinha pequena dessa de tubo, chuveiro de água Inclusive, quente. O que mais que eu preciso, Gerson, dentro de um quarto de hotel? Com a minha esposa ou sem ela? Claro,
Se tiver como colocar um frigobar pequeno com uma água para beber, é bom, porque a gente que prega muito, a gente bebe muita água. Então isso é bom. E agora eu gosto de andar com uma fruta, uma maçã, para poder hidratar a garganta. Então isso é bom a gente ter. Agora, se não tiver, não tem problema. Mas o que é que eu preciso além de uma cama para deitar o meu corpo, descansar ele, repousar e acordar de manhã cedo, um chuveiro com água quente? O que mais que eu quero, Jadson? É Quem forte. eu era? Quem eu era antes de pregar a palavra? Eu não era nada. É forte, pastor. É uma coisa interessante. Toda vez que eu fui fazer a obra para o Estado do Rio, isso foi 3 anos. Esse mês que passou, esse mês agora que a gente está, eu cheguei ficar 3 dias em obra missionária. Eu ficava 15 dias, ficava 20. Era bem recebido pelas igrejas do Estado do Rio. As pessoas abriam porta nas suas casas para ficar. Não, tem um quartinho ali para você ficar com o pastor, tem uma cama, tem um chuveiro. Nossa, que recepção maravilhosa. Eu sei também que o povo mineiro é assim, é É. receptivo. Eu acho que o povo do Brasil inteiro é receptivo. Mas assim, o povo do Rio tem um jeito de receber o povo diferente, né? Não estou fazendo assim, não tô Aham. fazendo uma comparação assim, mas é assim, pelo fato de sempre ir pelo Estado do Rio fazer a obra, o povo lá de Niterói que me recebe, o povo de Itaboraí, e a gente vai fazendo a obra, a gente vai vendo como é gostoso. Assim, a gente passa momentos ruins, como o senhor citou, que o pastor não deu nenhuma oferta, nenhum pagou um Uber, só quis que o senhor pregasse. Isso aconteceu comigo muitas vezes. E também eu ia falar pro senhor, tem um povo que, de Minas que eles falou que vai vir amanhã, é lá de Contagem, fica perto de região metropolitana do Rio. Pastor Aí. Zelívio e seu esposo. Eles tá fazendo um convite pro senhor, tá pregando numa outra live para eles. Eu vou pregar para eles uma live, acho Uhum. que vai ser semana que vem. Eles pediu o contato do senhor, porque o senhor tá pregando já pro povo de Minas lá, tá Pode bom? passar o Eu vou estar contato passando o contato dela pro senhor, aí já também. vai estar Aí, como é que veio o trocando uma trabalho, tá palavra. vendo? Ela já viu, Deus acho que leva a gente ao. ela Hoje, viu o vídeo e já se interessou pelos nossos conteúdos. hoje eu liberei uma palavra que Deus me deu aqui, no momento ofertório. Aí Deus me deu a seguinte frase: quando a gente planta com amor, a gente colhe aonde a gente nunca plantou. Pega essa daí. Quando você planta Repete, com por amor, favor. hã? Repete, por favor, essa frase que o senhor falou. Quando a gente planta com amor, Quando a gente planta com amor, a gente colhe em lugares que a gente não plantou. é forte. Às vezes você fez um plantio aí na sua cidade, em Cruzeiro, na vida de alguém. E aí você está esperando uma bênção de Deus e aí as pessoas tudo com o coração fechado. Aí, de repente, as pessoas, não, mas Deus vai trazer. Não, Deus não vai trazer, não. Deus vai levar você naquele lugar que você nunca foi, só que você tem semente no reino. Então, qualquer terra que você colocar pelos teus pés, o reino vai fazer crescer a sua semente para você colher o que você plantou. Então, o nosso dever é só plantar com amor. Então, quando a gente planta com amor, a gente colhe aonde nunca plantou. É forte. É forte. Pastor, antes da gente ir para a última pergunta, Uhum. uma pergunta assim, as perguntas assim estão sendo bem assim, bem Então, respondidas boa, pelo pastor, estão sendo boas, muito estão sendo boa. bem respondidas. É a minha linha de raciocínio. Eu sei que nas próximas lives, se eu estiver viajando para o senhor ver, eu tenho certeza que também vai ser forte, né? Não vou Tenho certeza assistir. que vai ser forte as outras lives. O pastor Valdir de Mendes, o pastor David, o senhor já conhece, o evangelista lá de São Paulo, e também vai ter o presbítero Rodrigo também de Queluz. Também é Que benção da benção, hein? Assembleia de Deus. A sede é em Volta Redonda, é Madureira, a sede Uhum. é em Volta Redonda, isso mesmo. Aí tem a filial aqui na cidade de Queluz, que aqui já tá toda de Brás, né? É do bispo Samuel Ferreira. Aí o Abner Ferreira aqui ficou com a Madureira no estado do Rio. Aí ele vai Isso. estar ministrando também. Vai ser forte. Tenho certeza que não vou acrescentar as perguntas, vou manter as perguntas, foram muito bem respondidas por todos os irmãos. E a quarta e última pergunta, Hum. sobre a itinerância e o final dos tempos, o que o senhor tem a dizer? Sobre a itinerância e os finais do Juntamente com, final. com o final dos tempos, o tempo do fim que a gente está se aproximando. Então, Qual é a é, cautela que nós temos que tomar para continuar levando a boa palavra, semendo no coração da igreja a respeito disso, a itinerância e o deixa eu final dos tempos?
Deixa eu te falar uma coisa. A igreja, vou ser muito realista para você. A igreja não precisa do itinerante. Que isso, pastor Marcos? Não. A igreja não precisa de mim lá, pô. Ela tem existe o pastor presidente. Com certeza é pregador da palavra. Existem os obreiros, existem os membros. Então, a igreja não precisa do itinerante. Mas em contramão de falar que a igreja não precisa do itinerante, eu vou trazer algo importante para a vida do itinerante. O seu vocacionado, ele é diretamente vindo da vontade de Deus. Você não foi chamado para cumprir a tua vontade. Você foi chamado para cumprir a vontade de Deus. E nos últimos tempos, o que Deus precisa é de uma voz profética. Eita! Agora. O Espírito Santo de Deus está aqui, Jades. Ah, tá forte. O que Deus precisa, Jades, não é de homens e mulheres que se bambeiem ou que se balancem com estruturas, lugares e vida financeira. Deus está procurando uma voz profética. Pastor, o que é ser uma voz profética? É eu pregar a palavra e as pessoas mudar de vida, não. Uma voz profética é você levar uma palavra e essa palavra que é levada através de você vai fazer com que pessoas olhem para dentro de si e elas desejem não ser igual a você, mas elas desejem verdadeiramente a mudança que o Espírito que opera na palavra pode oferecer. Esse é o valor de uma voz profética. É quando você não usa do que você tem para poder influenciar ninguém, mas você usa o que é de Deus para poder mostrar uma oportunidade para quem precisa, para quem almeja. Então eu vejo que hoje, entre itinerância e o fim dos tempos, o que dá para assimilar é que nós precisamos deixar de ser artistas e voltar a ser profetas. Eita, glória. O que está faltando nos altares hoje é profeta. É homens e mulheres que têm chamado, que foram destinados, mas que voltem verdadeiramente a enxergar o ministério da itinerância como uma evolução para a igreja atingir o alvo maior. Qual é o alvo, pastor? A morada celestial. O soar da última trombeta. O arrebatamento. O chamado, o encontro com o noivo. Nós fomos chamados para isso. Nós, pregadores, precisamos voltar a ser cristocêntrico. Precisamos deixar o evangelho homofóbico de lado e voltar a praticar o evangelho cristocêntrico, que traz a cruz para o altar. O que faz o homem buscar arrependimento, Jades, é sentir o peso da cruz nos seus lombos. E como que ele vai sentir o peso da cruz? O homem que bebe, que usa droga, que se prostitui, a mulher que é meretriz, que faz coisa errada, que usa droga também, que tem uma vida toda contraditória. O que vai fazer uma pessoa dessa querer mudar de vida? É quando ela chega num culto e ela se depara com o tamanho da cruz que está sobre os ombros do pregador ou da pregadora daquela noite. Sabe o que Deus está falando comigo para te passar nessa noite? Nós precisamos voltar a ser carregadores de cruzes. Porque aonde a gente... Eita, meu Deus! Aonde nós entrarmos com a cruz, Jaros, vai ter salvação, vai ter cura, vai ter milagre e vai ter prodígio. Sabe o que Deus falou comigo aqui agora? Não adianta assumir a tribuna e só segurar o microfone. Tem que ter certeza que a cruz está aqui, ó. Glória, muito forte. Eita, Eita, glória. É forte. É mistério, viu, irmãos? Eita, glória. aquele que quiser vir após mim, Nega esse toma mesmo. sua cruz e me siga. Siga. Itinerância não é luzes, não é fama, não é dinheiro e não é ostentação. Itinerância é a cruz que cura, que salva, que liberta e que leva o homem para o céu remido dos seus pecados. Aqui eu finalizo essa quarta pergunta. Oh, glória.
Eu fico muito feliz, sentindo forte a presença de Deus, irmãos. É algo assim que Deus está fazendo. É o começo de algo grandioso. Deus está fazendo não somente na minha vida, não somente na vida do Pastor Max, mas de todos os envolvidos. Eu quero falar a respeito de algo que está sendo projetado para o ano que vem, Pastor Max. Ano que vem a gente tá, eu e o pastor David, a gente tá para criar um estúdio. E esse estúdio a gente vai aumentar a capacidade da live, vai aumentar a capacidade para as pessoas. Então, já pro ano que vem, o senhor vindo para a cidade de Cruzeiro trazer a palavra para a gente já vai estar mostrando um pouco do que a gente está organizando. Eu sei que vai ser debaixo de muito jejum, de muita Sim, oração, de muita consagração. de Antes de Deus. se concretizar, nós temos que colocar em prática. Não é só falar, Deus, eu quero, mas aí, Senhor, o que que você vai sacrificar para mim? Qual é o sacrifício? Sacrifício é santificação, é jejum, é oração, é vida no altar e tudo que a gente falou a respeito da ciência multiplicada, levando itinerância, irmãos. A itinerância é tudo isso que vocês escutaram hoje. É tudo que está no meu coração, tudo que eu estou de pleno acordo com o que o pastor Max falou. Minha linha de raciocínio bate com a dele, porque é assim, irmãos. A itinerância é isso. É você sair de chuva, saber que tá caindo chuva. É você sair, às vezes, uma tarde da benção, o sol tá escaldante, mas você tá indo ali. Porque compromisso com a palavra. Muitas vezes a itinerância, irmãos, você vai a pé, você vai de ônibus. Às vezes vai ter Uber, às vezes vai ter carro, às vezes a pessoa vai te chamar, mas não vai te ofertar. Então, só para vocês saber, pra gente botar essa cereja no bolo. A itinerância, ela é uma grande responsabilidade, mas ela tem os seus lados bons e tem os seus lados ruins, que não é 100% um mar de rosas, tem desafios, tem muitos obstáculos no caminho. E, e é isso, irmãos, eu agradeço aqui a live, finaliza essa live aqui com o Pastor Max, vai ter muitas outras, amém? Vou passar o contato, agradeço vocês que ainda vão ver amanhã, vocês vão comentar, vocês vão assistir, logo após aqui encerrar, já vai estar lá no canal do YouTube. Esse Sim. canal que vocês estão vendo aqui. Quem quiser o contato aí para poder estar agendando a gente, Deixa aí suas uma redes sociais, mensagem. pastor. Eu vou deixar minhas redes sociais aí, é arroba Pastor Max Silva. Você me encontra no Facebook, você me encontra no Instagram, você me encontra no TikTok, arroba PR Max Silva. Eu E vou seu estar canal lá, também no YouTube. tem um canal no YouTube também, Pastor Max Silva, não tem erro de encontrar, é fácil. E nós estamos aí, pregando a boa palavra, sofrendo as marcas da cruz na pele. E eu queria deixar só um conselho para os itinerantes. Queria que você que vai assistir esse áudio tenha um sonho no coração de pregar a palavra. Você que vai ouvir essa live, que vai ver. Você que tem um sonho de pregar a palavra de Deus, antes de você querer andar com a palavra, procure conhecer o Deus da palavra. Antes de você querer manusear a palavra, procure conhecer o Espírito que trabalha através da palavra. Porque se você for direcionado por Deus com o Espírito Santo, você vai ter uma itinerância muito bem sucedida. Proveitosos serão seus passos diante da tua caminhada naquilo que Deus tem para fazer. Então, assim, antes de você botar vontade, bota a obediência, se curva diante da vontade de Deus, procura mais de Deus, seja um homem de oração, um jovem de oração, de jejum, de propósito, porque eu tenho certeza que se você seguir esse conselho aqui, conselho, se fosse bom, não se dava, você vendia. Mas a gente que tem um pouquinho de estrada, a gente pode deixar alguma coisa para quem está vindo depois. Então, assim, você que está vindo, não venha só na empolgação, não. Venha na direção, venha no jejum, venha na oração. Não venha também pensando em passar o rodo em ninguém. Não venha tentando derrubar ninguém. Entenda que existe um lugar reservado e preparado para cada um. Entenda que eu aprendi um ditado com um profeta amigo meu. A minha esposa esse dia me chamou a atenção por algo. Nunca queira estar numa noite que não é sua. Nunca deseje estar numa noite que Deus não reservou para você. Porque às vezes você vai dar um jeito de entrar para pregar em um lugar que aquele lugar Deus não preparou para você.
mas você quer ir. E aí, quando a gente quer ir, a gente, a qualquer custo, pela vontade do homem, pelos meios humanos, a gente vai. Então, às vezes, você vai numa igreja pequena, que Deus quer te levar, e vai ter cura, vai ter milagre, vai ter salvação de alma, e Deus vai se apresentar diante de você. Agora, se você for em um lugar que Deus não está, você corre o risco de subir o altar sozinho e pregar sozinho. E sozinho a gente não faz, sozinho a gente não é, sozinho a gente não tem crédito. Então, independente do lugar, procure andar sempre com o dono da palavra. Esse é o conselho que eu deixo aqui e finalizo minha fala botando essa cereja no bolo aí. Glória a Deus. Pastor Max, até o próximo vídeo. Deus Até abençoe o sua próximo. família. Deus abençoe a todos que vieram juntamente contigo nessa live. Aqueles que ainda vão ver, eu vou passar o link depois aqui de já encerrar. Já passo para o Senhor. Amém? Um forte Amém. abraço. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que os próximos que o Senhor virá vai ser forte. Vamos falar, como o irmão falou, a respeito da nova ordem mundial. Vai ser Vai ser forte. forte, hein? E vai ser Amém? forte. Já pega Deus para te dar o capítulo e versículo já. Vai. Vou basear em Apocalipse. Vamos ver lá. Isso aí. Amém? Pastor, forte abraço. Forte abraço, meu irmão. Fica com Deus. Deus Ai, com abençoe. Deus. Amém.